Bom, aqui eu decidi fazer 6 pontos de encontros aqui sobre inovação e gestão de produto. Eu acredito que a gestão de produto, ela não é uma disciplina no escopo totalmente especializado de gestão de produto. Ela tem que ser aberta para a gestão empresarial, gestão estratégica de inovação. Isso é gestão de produto, porque ela fica muito no escopo fechado. E o meu objetivo é demonstrar a possibilidade da gestão de produto fazer parte da gestão estratégica em todos os níveis. Essa aula fala sobre inovação, ela falha por falta de estrutura e não por falta de criatividade. Muito se espera que a inovação depende de uma agenda de genialidade criativa. Mostrar que o objetivo aqui é mostrar que o verdadeiro gargalo está na falta de estrutura para capturar, organizar e evoluir ideias, até se tornarem ideias reais. Um dos maiores problemas do processo de inovação, hoje em dia, com o advento da IA codificando, a IA agora ela tem a inteligência de gerar códigos. Um dos pensamentos que se tem hoje, testar rápido sem entender o problema. A questão não é sobre testar rápido, é sobre executar rápido, depois que eu entendo o que fazer. O que muitas pessoas têm trabalhado é testar rápido como se fosse algo... Deixa eu testar qualquer coisa antes de eu entender. E por mais que isso tenha um valor mínimo, é caro, é custoso você usar, seja tokens ou pessoas, subir num Lovable, convidar as pessoas, fazer o processo de entrar em contato, queimar fichas, né? Porque você está convidando gente ali para algo que não está pronto. Então isso é um modus de trabalhar e não vai te trazer coisas benéficas no final das contas. Não é sobre a pressa. Quando você está numa empresa que tem realmente um produto rodando e tem um mercado competidor, aí faz sentido você acelerar para que você esteja sempre à frente. Mas se tu não tem nada, tu vai acelerar o quê, Bi? Tu não tá competindo com ninguém, tu não tem nem gente. E o outro ponto de vista é que pensar é burocracia. Então quando você tem um problema e quer pensar sobre ele, você está virando um burocrata. Onde você quer especificar os problemas, entender as evidências. Isso pode até ser do ponto bottom-up, não tem problema nenhum. O problema é quando isso é top-down. Quando a organização pensa dessa forma, que pensar é um problema de burocracia, que pensar sobre um problema e entender ele é um problema. E eu vou te mostrar passo a passo como entender bem o problema gera uma base de conhecimento de problema. E usando ferramentas hoje que fazem compreensão de similaridade, você não só tem uma base de problema que antes crescia, 600 problemas, como agora você tem uma classificação automática desses problemas com a linguagem semântica. Então você consegue agrupar esses problemas e saber quais grandes grupos de problemas você precisa atacar, ou quais soluções resolvem problemas similares. Outro ponto, segundo ponto do problema é quando se você entrar na ferramenta de gestão de trabalho, shortcut, ClickUp, linha, o que você vai enxergar? Você vai enxergar lá uma tendência a você criar tarefas ou épicos, roadmap. E isso é a métrica de sucesso deles, não sua. A sua métrica de sucesso não é criar uma quantidade de tarefas. Para eles é. Então eles criam um software para que você entre, cria as tarefas, vai criando aquela dependência, como se aquilo fosse uma métrica de sucesso. Mas é para eles e não para você. A sua métrica de sucesso é resultado. É algo feito e um valor entregue ao cliente. Você está usando um software para fazer gestão de produto, em tese, você não está fazendo gestão do trabalho, está fazendo gestão do produto. Isso ninguém tem. Praticamente pouquíssimos softwares têm essa métrica de sucesso, o teu sucesso. Criar lista de tarefas e roadmap não é fazer gestão de produto, nem fazer inovação, é fazer gestão de tarefa. Então você tem que quebrar isso logo. Excesso de documento, terceiro ponto. Você tem vários outputs gerados pelas LLMs e você copia, cola, recorta e vai gerando grandes documentos de PRD que ninguém lia antes e ninguém lê agora. O sugerido para esse problema é que haja colaboração no processo, colaboração direcionada. Tem abrir demais o diamante, de forma que você tem um guarda-reio para você conseguir fechar. Hoje o diamante abre demais e fecha. Então, falta de curadoria e falta de orientação ao problema. Esses dias eu passei nos últimos 90 dias eu participei de, vamos dizer, de 30 a 60 reuniões, pelo menos. Uma das reuniões que eu participei, eu acho que umas 10 vezes, sobre o mesmo tema específico do negócio. E as pessoas davam genuinamente soluções se distanciava do problema-alvo, porque a tua solução não está amarrada ao problema. Então, veja bem, quando você tem uma ideia, tem uma ideia de criar alguma coisa, um software, ele sempre tem um problema e ele sempre tem uma persona. Toda ideia de negócio para mercado, ela resolve um problema para uma persona, tipo de pessoa. Isso precisa ser trabalhado. E outra coisa é que toda solução deveria ter um problema identificado. Quando você define uma solution, uma arquitetura, você deveria ter problemas listados que você está diretamente resolvendo ou parcialmente resolvendo. Isso não é feito. Então você perde o contexto do problema. Esses problemas que eu listei aqui não evidenciam que a falta de ideia seja um problema de negócio. Falta de processo, governança e instrumentos para transformar ideias em valor. Quais são os 3 principais sintomas dessa falta de estrutura de gestão da inovação em gestão de produto, tá? Ideias soltas, ideias que morrem, ideias que surgem em reunião, canais do Slack, post-it, ou etc, várias agendas, e elas ficam soltas, elas não são registradas, e elas não são trabalhadas. Então uma ideia, ela precisa ser trabalhada dentro de um instrumento que seja até de forma assíncrona. O Slack, por exemplo, numa sessão ou um ambiente de colaboração, permite trabalhar uma ideia. O problema dessa questão é que ele permite trabalhar de forma não objetiva. Em determinado momento isso é importante, mas depois você tem que começar a puxar
puxar a ideia para um processo mais objetivo de propostas de solução, de compartilhamento de informações e de auditoria, para que aquilo seja realmente mais usável. Geralmente as ideias acabam se perdendo e você não aproveita. Eu me lembro que a Dell tinha o Idea Store, que era um fórum de ideias. Isso é bem legal. Então, esse sistema de ideias e um sistema de captura de triagem, ele é importante. O que é um sistema de captura de triagem? Cara, geralmente quando a gente está falando sobre ideias ou soluções, a gente, como eu falei anteriormente, a gente não está apontando ideia-problema. A gente não está fazendo a tríade, né? Ideia, problema, persona. Você tem que conectar esses três. E outra coisa, o problema, ela tem uma abordagem que você tem, né? Você tem ideia, problema, persona. Então você pega o problema e divide ele como se fosse uma anamnese, como se fosse uma anamnese de um hospital. Então você divide o problema em problema, é causa raiz, é sintoma ou é fator contribuinte. Às vezes uma febre não é uma causa raiz e não tem um problema nenhum. Esse tipo de triagem é necessário. Existem poucas ferramentas para fazer triagem. Geralmente se fazem em diagramas, no Miro, no Mural. Então é importante que você tenha uma prática contínua de fazer isso, seja numa planilha, seja por post-it, seja na planilha, seja onde for. Você precisa ter uma prática de classificar problemas vermelhos, sintomas amarelo, para que você rapidamente consiga clusterizar o problema. Senão você já vai, pela sua incapacidade de gerenciar a quantidade de informação, você vai começar a criar um viés de solução. Então qual é o grande problema de não fazer uma triagem de problema? Viés de solução. Você vai acatar o problema que te dói mais, ou você percebeu maior dor, e você vai criar uma solução baseada nisso. O objetivo é você neutralizar teu viés, é expor-se ao problema e neutralizar o viés. Outra questão é sobre os workshops, que são benéficos, mas atualmente a gente tem trabalhado muito home office e assíncrono, então as ferramentas têm que permitir essa colaboração assíncrona. O problema é que ferramentas de colaboração só permitem, em geral, chats, elas não têm estrutura da informação. Você não vê uma matriz de risco tabular, você não vê um critério de aceitação com campos, você só consegue discutir em forma de chat. Esses workshops remotos acabam carecendo de informação colaborativa, ela fica sempre na mão de um cara que cuida da dinâmica. Isso é um dos sintomas que o processo de inovação está isolado. E outra coisa é o discovery feito sem tomada de decisão. A falta de fechamento do diamante duplo. Falta uma tomada de decisão e falta que as pessoas tenham um compromisso estabelecido nessa decisão. Pô, fulano tomou uma decisão, falou pra usar Kafka. O cara sumiu. O cara não tem histórico de que aquela decisão foi tomada ou os porquês. Sabe que isso é necessário? Não sei se vocês conhecem um termo chamado ADR, que é Registro de Decisão de Arquitetura, do inglês, né? Registro de Decisão de Arquitetura, que é um documento, ou pode ser também o Design Solution, que expressa as tomadas de decisões, as discussões sobre a tomada de decisão. Então isso é uma ferramenta colaborativa baseada num diagrama. As ferramentas de colaboração, novamente, que são apenas chat e compartilhamento de arquivos, às vezes carece de você ter isso integrado. Isso também é um dos sintomas e um dos desafios do processo de inovação na maioria das empresas. Então a gestão de inovação, ela tem esses componentes: captura do problema, análise de oportunidades, priorização, decisão e acompanhamento. Na captura de problemas, sem estrutura, você tem informações perdidas em planilhas, em documentos, você tem vários links sobre um estudo, já viu? Você tem link do Miro, você tem document, você tem PDF, você tem várias coisas para você coloca isso dentro de um drive. O que falta quando você coloca dentro de um drive é apropriar conhecimento disso. Porque hoje, há tempos atrás, 2, 3 anos, você tinha que ler todos os documentos. Hoje você lê de forma assistida, né? Você tem um resumo feito pelo agente e depois você vai ler aquilo que importa, aquilo que interessa. Você tem uma leitura mais direcionada. Então a captura de problemas quando fica espalhada, é bom você ter um board, um local comum para você fazer essa triagem e você mostrar esses clusters. Isso é importantíssimo. Seja lá no Miro, você começa a clusterizar o problema. Análise de oportunidade. A gestão de inovação, ela tem análise de oportunidade. Tudo que chega de demanda é uma metodologia que eu uso. Toda demanda de negócio, ela é um problema. Ela é parte de um problema interno, geralmente. Ou ela é uma inovação. Ela é parte de uma oportunidade externa. O que uma estrutura de gestão da inovação faz? Ela evita vieses. Então, ela evita alguns efeitos, como o efeito hipopótamo, que o decisor, né, o owner, o cara mais importante da sala, tem um poder sobre aquela decisão. Não tem problema. A questão é que você precisa validar. A questão é que você precisa encontrar evidências sobre aquilo. Se você é um cara, um profissional especializado em gestão de produtos, gestão de inovação, o teu papel é dizer o que precisa ser feito. Já viu essa história? É um equilíbrio que você tem que ter no teu processo de gestão de produto, mas o owner em si não precisaria dizer o que precisa ser feito para você. Você que tem que dizer o que precisa ser feito pro owner. Você foi contratado para isso. Então, pegar aquela ideia e quebrar ela com uma estratégia de problem framing, depois vocês procuram o termo, é essencial. Minhas fases iniciais é uma colaboração na ideia ou quebrar o problema. Às vezes o começo é difícil. Você tem uma puta ideia, sei lá, fazer uma ideia de compartilhamento de tela. Compartilhamento, qual é o problema? O cara não tem compartilhamento de tela. Não é esse, cara. Tipo assim, o problema é a negativa do que você tá fazendo. Isso não é uma solução de produto de inovação. Você tem que encontrar o problema, que seria basicamente o que a gente conhece como job to be done. O que é que realmente aquele usuário quer. Então ele quer mostrar seu produto, ele quer vender o produto, ele quer, sei lá, fazer uma boa apresentação, etc. Isso é preciso colocar lá. Aí você ter um sistema que gera ideias é importante. Você pode fazer isso hoje pelos agentes e precisa fazer os filtros para consolidar isso de forma
forma melhor. O problema é que hoje a gente tem gerado bastante conteúdo, eu já falei sobre isso, e tem feito pouco fechamento disso. Isso é um grande problema. Não está ajudando necessariamente os outputs da LLM, não está gerando outcomes, não está gerando resultados. Isso é uma grande discussão sobre o resultado da IA hoje. Priorização, é preciso fazer um processo de priorização, porque tudo é urgência para o negócio. Então você precisa ter uma matriz de priorização, que é um axioma, que você considera ela como válida. Não significa que ela é o melhor tipo de priorização. Ela é simplesmente variáveis que podem mudar a priorização, mas que quando mudar, ela tem contexto. Então, cara, aquilo era, sei lá, eu tenho 5 variáveis e minha demanda X já era baixa prioridade, porque a variável urgência era baixa. Mas a gente descobriu que uma mudança de mercado fez com que ela subiu. O que foi que eu fiz para que essa iniciativa tivesse prioridade? Eu só mandei ela ter prioridade? Isso quebra o engajamento, quebra o entendimento das pessoas sobre a necessidade do negócio resolver problemas de mercado. O bom que você precisa fazer aí é você subir algum desses volumes, modificar e falar, cara, não, essa demanda tem prioridade porque tem uma mudança de mercado, tem uma oportunidade X, uma lei que vai entrar, alguma coisa que seja importante ali que vai beneficiar a empresa e gerar mais resultados. Então, velho, como você faz para organizar o caos? Primeiramente, anota aí. Triagem, tem que fazer uma triagem bem feita. Triagem, anamnese ali, ó. Você entra no posto de saúde, no hospital, tem uma salinha para fazer triagem, velho. Porque é importante, senão vira bagunça. Tem que fazer triagem. O que é triagem, meu irmão? É oportunidade ou problema? É para qual quarto é isso? Triagem mínima, cara. Isso aí é faixa branca. Eu tenho uma divisão entre faixa branca, amarela e roxa que a gente vai conversando aqui sobre esse curso. Mas isso aí é faixa branca, cara. Classificar, pegar aqui, ó. Você tem uma demanda, você vai definir os vetores e os drivers dessa demanda. É uma oportunidade, é um problema, é novo, é melhoria, é correção. Você vai pegar as forças de influência. Isso é mercado, é mercado competidor, ou é mercado cliente. Isso tem a ver com a experiência do usuário que a gente está fazendo a melhoria. Isso você vai amarrando, claro, os objetivos estratégicos. Isso faz parte de uma determinação legal. Isso é questão de plataforma para fazer o nosso produto performar melhor e ter essa vanguarda, né, de mercado por ser uma estrutura tecnológica que evolui rapidamente, sem problemas, menos bugs, capaz. Então, assim, é uma coisa que é específica para o motor, mas funciona para o negócio e outras. E um horizonte temporal. Você tem que classificar também, fazer uma triagem mínima sobre as pessoas que impactam, os fluxos que se impactam, quais os domínios baseados em DDD, né? Domain driven, né? Tipo assim, quais os domínios que se impactam. Então essa é uma mínima classificação, faixa branca, faixa amarela que é preciso fazer. Depois que você faz isso, essa triagem, você tem aí a questão do problem framing, que é a triagem do problema. Você fez a triagem da categorização da demanda. Agora é a triagem do problema, que você tem que entender o que é problema, que é grande, específica, exige debruçar sobre ele, o que é causa raiz, que uma coisa feita direta resolve, o que é sintoma, que é uma coisa feita de curto prazo precisa ser feito, mas vai virar uma resolução de problema, e quais são os fatores contribuintes daquilo tudo. Então você faz essa classificação visual, organiza isso em clusters, em cores, para que as pessoas entendam. Veja, gestão de produto é um processo de comunicação. Você tem que comunicar bem, é um processo de convencimento para vencer. Você precisa convencer para vencer. Se você não fizer isso, entra qualquer coisa mesmo. E aí você vai ficar reclamando que o negócio não enxerga. É você que não conseguiu dar a informação correta. Quarto passo, que a gente chama de hipótese de solução. Ou seja, você tem ali uma determinação de negócio, você conseguiu classificar essa determinação para você conseguir olhar demandas distintas, você tem já a distribuição e o entendimento do problema. Agora o que você precisa? Você precisa criar o job to be done e depois criar as hipóteses de solução. Você não pode ter uma hipótese só, você chama engenharia, chama arquitetura e cria uma hipótese só. Você tem que gerar hipóteses de solução para decidir sobre uma. O que se faz hoje já vai com viés de decisão. Então é importante você ter esse processo de gerar hipóteses de solução. Pô, poderíamos fazer isso, então teríamos aquilo. Esse é o segredo. Se fizermos A, B, C, teremos tá. Então, a partir disso, você cria um esforço. Você vai em cima disso. Agora, em cima dessa sentença, você faz a análise. Cara, eu preciso dessa composição de arquitetura, faz o diagrama, aqui está a documentação. Isso são os prós, isso são os contras, isso são os riscos, isso são critérios de aceitação. Isso aqui é a nossa discussão sobre isso e a gente vai atacar isso. Cara, se você entrega isso com clareza ao negócio, porque toda inovação, todo processo de produto tem o seu próprio risco. Então, o que você está fazendo é a tua capacidade, tu está demonstrando a capacidade de mitigar risco. Cara, o que eu fiz é o que tem que ser feito. A gente tem que ter essa análise. Aí depois você tem isso tudo, agora que você vai criar os épicos, as tasks e as releases. O que está acontecendo nessas soluções é que você faz isso no começo. Cara, agora que você tem triagem, problem framing, hipótese de solução, agora você começa a criar, você já mapeou riscos, critérios de aceitação, você tem isso tudo mapeado, agora, meu irmão, você vai para o próximo passo, criar o delivery plan.
Ou seja, cara, para ter essa tecnologia, para ter essa arquitetura, eu vou precisar fazer setup, eu vou precisar fazer instalação de lib, eu vou precisar criar um serviço, parará, 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 parará. E aí você tem o plano de entrega. E agora esse plano de entrega, o que ele responde? Tarefa feita sim ou não? Tarefa feita não resolve problema de negócio. O que resolve problema de negócio é problema resolvido. Então você tem a camada das tarefas e em cima você tá tudo apontando para cá. Agora, cada tarefinha, se você perguntar a uma pessoa que aquela tarefa dela tá entregando para o negócio, certamente ela não sabe. Então, assim, vai lá, pega lá as tuas tarefas e pega uma tarefa que você está fazendo dentro do teu épico, ou pega um épico e entende, correlaciona isso com o resultado econômico. Ou com otimização de alguma coisa de negócio. Redução de custo, menos tempo de entrega, NPS alto, qualquer coisa que o negócio tenha como métrica e que os negócios precisam ter como métrica. Então, o que é que a gente aprendeu aqui? Primeiro, inovação é um sistema. Inovação é estruturada, não depende de genialidade. Depende de um processo estruturado colaborativo. Coloca pessoas dentro de uma ferramenta ou dentro de uma sala, de forma que elas possam comunicar e registrar isso, e começa a criar um sistema de inovação, ou seja, um sistema de inovação contínuo. Isso não é evento ou acaso. Você consegue fazer isso estruturado. Cara, isso pouca gente conhece. Inovação, ela é um sistema estruturado que dá para ser um sistema contínuo de inovação. Essa estrutura ela não mata a criatividade, ela preserva a criatividade, ela preserva os criativos, ela registra que aquelas ideias daquelas pessoas, aqueles prós, aqueles contras, aqueles discursos, aqueles artefatos da inovação criados das pessoas são preservados. Então, ter estrutura ela acaba com a genialidade que é importante, mas o heroísmo não existe em negócios, cara. Não se faz coisa sozinhos, né? Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Então não existe esse heroísmo. E registrar isso de forma estruturada do teu processo, do teu pipeline de inovação é importante. Eu tenho até uma ferramenta que é um assessment, uma autoavaliação do teu processo de gestão da inovação. Você acessa lá o softworks.ai e tem lá um call to action específico lá para você fazer a tua autoavaliação. Acessa lá, faz a autoavaliação, manda para os teus amigos gerentes de produto, para o júnior, para o APM, para os plenos, para os sêniors, para o CPO, CTO. Faz esse assessment que tu vai ter uma noção e um pipeline certinho da gestão da inovação com o pensamento em produtos.